Imagens da chegada de Cláudia Soares Alves. Quem é Cláudia Soares Alves? É uma figura bastante conhecida, viu? É a médica que sequestrou um bebê e agora é suspeita de mandar matar uma farmacêutica. O objetivo era ficar com a filha dela. Você tá vendo imagens recuperadas? Isso aconteceu agora há pouco, hein? Há poucos instantes, o momento em que a Cláudia vai chegando. Ela tá de cabeça baixa, não quer mostrar o rosto, mas é uma figura bastante conhecida. Todo mundo sabe quem é ela, viu? Todo mundo sabe. E é o seguinte, eu vou ao vivo então agora com a Débora Pérez, que está ao lado do delegado responsável por essa investigação e que ao vivo vai dar mais detalhes pra gente. Balanço Geral no ar. Alô, Débora, bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui na tela do Balanço Geral. Mais um capítulo dessa história envolvendo essa médica, Cláudia Soares. Ela já está presa aqui em Uberlândia. Eu falo ao vivo, inclusive, da região de segurança integrada aqui do bairro Jardim Patrícia, acompanhando de perto todo esse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil, que acabou de chegar aqui em Uberlândia. Tem uma coletiva de imprensa que vai acontecer agora, mas o delegado vai trazer para a gente as primeiras informações. Trabalho que foi feito em parceria aqui também com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Goiás. Trabalho muito importante, mais um crime na conta dessa mulher que passa a ser investigada agora. Isso, exatamente. Nessa data foram cumpridos 3 mandados de prisões temporárias na cidade de Tumbiara, Goiás, em relação aos investigados no homicídio que vitimou uma farmacêutica na cidade de Uberlândia no ano de 2020. Essa médica já era investigada e ao longo desse tempo foram colhidas provas que foram suficientes para a Polícia Civil representar pelas prisões, tanto dela quanto de 2 indivíduos, pai e filho, que estão envolvidos no delito. E essas suspeitas serão confirmadas agora e determinadas exatamente a participação de cada um nessa reta final das investigações. E eles encontram-se presos no presídio do professor Jaci de Assis, à disposição da Justiça. Só para a gente ter isso também registrado, qual seria a motivação? Já ficou claro dentro desse trabalho de investigação? Sim, na verdade essa médica possuía uma relação, ela foi casada com o ex-marido da vítima, e na época era uma questão turbulenta, essa médica uma pessoa desequilibrada, e esse ex-marido se separou dela em virtude também, porque ele tinha uma filha com a vítima, e essa médica queria assumir a maternidade dessa menina à época, e a vítima veio a proibir o contato e o convívio dessa criança com ela, levando a separação, inclusive, do marido, e ela queria, digamos, retomar a família que ela idealizava e inclusive, assumir a maternidade dessa criança. Isso ficou comprovado ao longo do tempo, as várias tentativas dela de ser mãe de uma menina. Os 3 mandados foram cumpridos e agora ela passa a ser investigada, então, por mais esse crime registrado aqui em Uberlândia em 2020. Isso, exatamente. Obrigada, viu, delegado? Tiago, a gente vai para a coletiva agora, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. É mais um caso envolvendo essa médica, caso que aconteceu aqui em Uberlândia lá em 2020, viu, Tiago? Tá certo, por hora, obrigado. Débora, ao vivo, trazendo a informação aqui na tela do Balanço Geral. A gente segue lá acompanhando, imagem recuperada, você tá vendo aí outros suspeitos que vão chegando ali, sendo apresentados na delegacia, escolta por parte da Polícia Civil e uma história que realmente impressiona. Daqui a pouco eu vou te mostrar a imagem também do momento, olha só, isso aí é o momento que ela chega. Daqui a pouco a gente vai mostrar o momento em que o crime aconteceu. Tem uma imagem de câmera de monitoramento que registrou o momento da morte, né? Quando o atirador chega e efetua os disparos. Daqui a pouco a gente... Olha lá, agora já tá na tela, hein? Já tá na tela. Preste atenção aí no canto superior da imagem. Olha só, ela desce do veículo, tem uma pessoa ali do lado, ele saca da arma, efetua o disparo e a vítima já cai às margens ali da calçada, depois ele sai, você vê que tem umas pessoas aqui no canto inferior da sua tela que fogem. Olha lá, agora a imagem completa para que você possa acompanhar, a pessoa chega, percebe que ela está descendo do carro, você vê que nem tem muita conversa, ele já vai, né, tira a arma, atira e a vítima, sem conseguir se defender, cai no chão. Infelizmente, ela faleceu.
a investigação policial dá conta de que a médica, a Cláudia, seria a mandante. Teria contato também com a ajuda de outras 2 pessoas. E agora a imagem do momento da chegada, hein? Da chegada dos suspeitos. A polícia já estava há muito tempo trabalhando no caso. O crime aconteceu em 2020. Já são 5 anos aí de um trabalho de investigação para tentar chegar até a autoria. E ela aí, ó, cabeça baixa, ela que já tinha sido presa anteriormente, foi aqui em Uberlândia que ela teria tentado, né, sequestrar. Ela conseguiu, mas a polícia conseguiu recuperar a criança, né, tirar das mãos dela. Muita gente diz que ela pode ser uma pessoa que tem problemas mentais. Eu não duvido nada, viu? Porque as atitudes dela, as atitudes dessa mulher, uma médica, uma pessoa que tem estudos, que tem conhecimento, fez uma barbaridade dessas. Imagina só como é que não ficou a mãe da criança ao saber que o seu bebê foi raptado por alguém de dentro ali do hospital, por uma médica, uma pessoa que, obviamente, teria toda a confiança. Isso aí é da época, viu? Isso aí foi por volta do quê? Das 5 da manhã, né? Das 5 da manhã, ela usando máscara, usando uma touca, usando as maneiras que ela tinha para tentar esconder seu rosto. Mas hoje em dia, meu amigo, hoje em dia tem câmera para tudo quanto é canto. Não tem como escapar, não. Olha lá o registro. Ela indo embora com a criança. O passo acelerado. Ela queria escapar, ela queria fugir. Mas a fuga dela não durou muito tempo. Olha lá. Jesus amado. Quem vê uma imagem dessa na rua, fala assim, ah, uma profissional que estava no seu plantão e agora está indo embora para casa. Mas não era isso não, viu? Não era isso não. Era uma médica cometendo um crime. E fugindo, olha lá, estava com uma bolsa. Tudo isso é registro da época, de quando o fato aconteceu e claro que a TV Paranaíba Record acompanhou de perto. E olha, a gente vai, durante o programa, atualizando mais informações. A gente está curioso também para saber outros detalhes por parte da investigação. Como será que a polícia conseguiu chegar até eles? Estavam lá em Tumbiara, no estado de Goiás. E aí, como o caso tem Uberlândia como centro, e aí eles vieram para cá, já chegaram há poucos instantes. Mostramos aí as imagens e daqui a pouco a gente segue continuando repercutindo o caso, porque tem muitas outras histórias a serem apresentadas dentro deste caso, como por exemplo, o que a polícia conseguiu encontrar na casa da médica, na casa da doutora Cláudia. Pois é, essa doutora, essa mulher que você está vendo aí, professora de faculdade, tem estudo, tem conhecimento, só que infelizmente a gente está vendo aí uma criminosa, uma mulher que seria responsável, né, a mandante de um crime. A gente vai trazer mais detalhes e dentro da casa dela, as autoridades encontraram um quarto todo preparado para receber uma criança, para receber uma menina, sendo mais exato, um quarto todo decorado, com o bercinho do bebê. Daqui a pouco a gente vai colocar a imagem para você ver, tá? Daqui a pouco você vai entender melhor esse assunto. Esses aí, segundo a polícia, são os responsáveis por colaborar com o crime que seria a mando da médica, a mando da Cláudia. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. A Débora tá lá, hein? A Débora tá lá acompanhando a coletiva, já falamos com o delegado, a gente abriu o balanço geral já trazendo essa importante informação, mas é claro, né, que a gente não pôde também alongar muito a conversa com o delegado, até mesmo porque precisamos respeitar o horário já pré-estabelecido para a entrevista coletiva. Mas a Débora tá lá, vai fazer também os questionamentos. A qualquer momento a gente pode voltar ao vivo com a Débora, porque agora os responsáveis pela investigação estão falando, atendendo a empresa, a imprensa, né? Atendendo ali os questionamentos, respondendo, e a qualquer momento a gente vai mostrar. Agora, eu fico vendo essa imagem
e fico aqui tentando entender o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso, né? Para fazer isso. Roubar, né? Tentar fugir, raptar um bebê, ainda mandar matar uma pessoa. E como o delegado já adiantou, explicou pra gente, essa é a imagem do quarto, hein? Essa é a imagem do quarto. O sonho dela, pelo que tudo indica, né? E essa foto do quarto deixa muito claro, o sonho dela era ser mãe de uma menina. Esse era o objetivo. E olha só que surpreendente. Dentro do berço, ela deixava um bebê reborn. Sabe esses bebês reborns aí que tá na moda, todo mundo comentando, gente tratando aí como se fosse uma criança real? Pois bem, ela também aderiu a esse movimento. Ela também tinha. E você vê ali que o quarto é todo decorado. O quarto todo decorado. Tudo em tons rosa, tudo bonitinho. Será que ela estava já preparando para receber um bebê e deixá-lo ali no quarto? Quarto todo decorado, todo bonitinho. Tinha até um bebê reborn ali. Meu Deus do céu. Seguinte, gente, quem está acompanhando o nosso Balanço Geral desde o início, viu que a gente já começou o programa com essas imagens aí, ó, do momento exato em que 3 pessoas vão sendo apresentadas na delegacia. Uma é a Cláudia, figura bastante conhecida, aquela médica que havia sido presa por raptar uma criança, um bebê, né? Raptou um bebê e agora ela novamente volta a ser detida, dessa vez sob suspeita de ser a mandante de um crime que aconteceu em 2020. Eu vou voltar com a Débora, hein? A Débora conseguiu puxar o delegado pro cantinho mais uma vez. Essa Débora é demais, hein? Essa Débora é demais. Ô Débora, mais uma vez ao vivo, na tela do Balanço, traz mais informações pra gente. Boa tarde. É isso, Thiago. Uma excelente tarde para você mais uma vez. Boa tarde para quem está com a gente aqui também na tela do Balanço Geral. Esse é o caso do dia. A gente está em cima acompanhando de perto todo esse trabalho que está sendo feito em parceria com a Polícia Civil do Estado de Goiás e também aqui do Estado de Minas Gerais. Delegado da Polícia Civil, Eduardo Leal, gentilmente conversando com a gente, trazendo mais informações. A Cláudia é uma figura muito conhecida aqui na nossa região, em Uberlândia principalmente, mas o caso é outro. Mas é muito importante a gente reforçar que tem muita similaridade entre esses 2 casos. A gente, inclusive, precisa falar sobre isso, porque foi exatamente aquele caso que aconteceu no hospital que trouxe para vocês mais evidências de que ela poderia, sim, estar envolvida nesse homicídio que aconteceu em 2020. Delegado, o que a gente consegue dizer em relação à dinâmica desse fato? Como tudo aconteceu? A gente tem um circuito também, imagens que estão passando aqui ao vivo. O que a gente pode falar sobre esse trabalho de investigação? Boa tarde a todos. Nós apuramos que essa médica, ela foi a mandante do homicídio. Isso porque nós obtivemos provas da utilização da motocicleta pelos vizinhos, pelo vizinho, pai e o filho. E nesse contexto nós apuramos que essa mulher, essa médica, ela era uma pessoa que tinha uma obsessão por ser mãe de uma menina. Ela já vinha tentando fazer um tratamento, para engravidar. Ela tentou adoções, possivelmente com documentos fraudulentos. Isso, segundo foi noticiado. Noticiado também que ela tentou comprar uma criança recém-nascida no estado da Bahia, às vésperas do sequestro dessa bebê aqui em Uberlândia. E o sequestro da bebê veio a reforçar toda essa dinâmica que já foi relatada aqui na coletiva, de que essa médica, ela por ter sido casada na época dos fatos com o ex-marido da vítima, sendo que esse casal tinha uma criança, eles tinham uma filha de 9 anos, ela idealizou de que formaria uma nova família com esse indivíduo e com essa criança. E ocorre que esse indivíduo se separou dela porque percebeu que ela se tratava de uma pessoa totalmente desequilibrada, resolveu se separar dela, inclusive porque a mãe
que foi a vítima, ela proibiu a criança de conviver com essa médica lá em Tumbiara. Realmente é uma história complexa. E essa médica perdeu o marido, ela já tinha feito um quarto rosa para a menina, e ela perdeu aquela ilusão de formar uma nova família com essa criança. E o fato do sequestro do bebê corrobora de que ela é uma pessoa capaz de tudo para conquistar aquilo que ela quer. Inclusive, ela tentou e pensou até em como ela faria para dificultar o trabalho de investigação. Isso, exatamente. No momento da execução do homicídio, o executor entregou uma carta visando direcionar a investigação para outro sentido, como se fosse uma pessoa da relação, de um relacionamento da vítima. O que se apurou, foi investigado também, mas se apurou que não existia o menor nexo. Ao longo da investigação, ela apresentou um álibi falso de que ela veio a Uberlândia exatamente na hora do fato, saiu de Tumbiara às 5 horas, veio a Uberlândia, o homicídio foi 7, e teria retornado às 9, alegando que ela veio fazer um procedimento de fertilização aqui às 7 horas, sendo que não consta sequer registro na clínica de entrada dela nessa data. Constam outros registros, mas nessa data não consta. E aí foi aí que nós tivemos mais certeza ainda, com a apresentação desse álibi falso, de que ela realmente foi a mandante desse homicídio. E durante todo o processo de investigação também ficou claro essa ligação que ela tinha com esses outros 2 envolvidos. Eram vizinhos, eles já prestavam alguns serviços para ela, estavam a todo momento envolvidos nessas ações que ela realizava. Sim, o vizinho e seu filho. Na verdade, esse vizinho, o pai, ele costumava realizar pequenos serviços para ela, levar um carro para consertar, fazer algum serviço que ela precisasse, esse tipo de coisa. E no dia do homicídio, coincidentemente, ele veio fazer só um favor de trazê-la. Ele realmente confessou que veio a Uberlândia, saiu de 5 horas de lá, veio a Uberlândia, só para trazer essa médica aqui para fazer um procedimento e retornar, por favor, certo? Nós então estamos agora apurando e verificando as circunstâncias de motivação também que levaram esse vizinho e o filho a participarem possivelmente desse delito. Muito importante a gente trazer essa atualização, são prisões temporárias, os 3 serão presos aqui em Uberlândia, eles vão se manter presos agora durante todo esse processo de investigação, e ela ainda responde pelo outro crime praticado aqui em Uberlândia. Sim, ela encontra-se com tornozeleira eletrônica, salvo engano, em regime aberto, ou alguma espécie de medida cautelar diversa de prisão referente ao processo do sequestro do bebê. Delegado, é muito difícil não comentar sobre isso, mas é assustador a forma como tudo gira em torno de construir uma família, né? É uma obsessão muito grande mesmo por ter uma filha, mulher. Inclusive tem imagens que possivelmente estão passando aqui na tela também, da forma como a casa dela foi encontrada, tinha um bercinho, uma criança, um bebê, né? Um boneco que estava lá. Exatamente. Hoje, durante o cumprimento das prisões e das buscas, nós verificamos que existia um quarto todo preparado para uma menina. Um quarto com roupas de criança no armário, um quarto com um berço. E isso já vem há longos anos, desde a época do homicídio. Ela já havia preparado esse quarto, na época do homicídio, para a filha da vítima. Esse quarto já estava preparado. E o que ela diz sobre isso? Ela, sinceramente, ela não fala muita coisa. Acabei de ser noticiado aqui que ela está fazendo exame de corpo de delito cantando uma música ali. Uma pessoa que provavelmente possui algum transtorno de personalidade, algum tipo de psicopatia, uma pessoa, ausência de remorso, ela simplesmente está presa por um crime grave, um homicídio, e está fazendo um exame de corpo de delito ali agora cantando. Acabei de ser noticiado aqui. Então você vê que realmente é uma pessoa que não pode estar em liberdade.
vai saber o que essa mulher pode fazer novamente na sociedade. Delegado, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tiago, é isso. A gente está em cima da notícia, acompanhando de perto todo esse trabalho. Acabamos de acompanhar agora essa coletiva aqui da Polícia Civil, direto da dona Riff. Uma situação muito tensa, muito complicada. Ela veio, então, foi trazida por toda essa escolta, todos esses carros da Polícia Civil que vieram lá do estado de Goiás. Ela vai ser presa, já está presa, está passando pelo exame de corpo de delito agora, continua presa aqui em Uberlândia. É uma prisão temporária, 30 dias até a conclusão desse inquérito da Polícia Civil. É isso, Tiago. Que caso, viu? Que caso. Não, que absurdo, né? Porque ter uma família, ser pai, ser mãe, é algo maravilhoso, é algo que demonstra muito amor. Agora, a custo de cometer um crime, né? O custo de sequestrar uma criança, ao custo de mandar matar uma pessoa. Ó, você me desculpa, mas isso não é amor nenhum no mundo justifica uma situação como essa. Que absurdo. Agradeço aqui a Débora, a qualquer momento ela pode voltar trazendo mais informações. E essa é a imagem do crime, hein? Olha lá, coitada da mãe, a mulher vítima desse crime bárbaro por conta do desejo doentio dessa mulher de querer ser mãe. Ela tentou de todas as maneiras, mas sabe-se lá por que não estava conseguindo. Não sei se ela tem algum tipo de problema de saúde que impossibilitava ela engravidar, mas ela tentou todos os meios e aí, né, utilizando da sua autoridade como uma médica, aproveitou para dentro de um hospital raptar uma criança, raptar o bebê. Essa é a imagem da época, ela com a mochilinha nas costas e agora ela saindo ali, né? Parece que é uma coberta, alguma coisa assim, mas na verdade ela tá com um bebê recém-nascido, uma menina, uma criança, e ela levando embora, né? Tava de touca, tava de máscara, não queria ser reconhecida, mas ela não conseguiu ir muito longe. Não conseguiu. E agora vem a informação, o delegado trouxe pra gente aí, de que os coautores, né? Os vizinhos que auxiliaram ela, um deles foi quem trouxe ela para Uberlândia, de Itumbiara para Uberlândia, para cometer esse crime. Mas ele disse que foi na base da amizade, que não sabia de nada e tudo mais. Que situação, hein? E agora a gente trouxe também uma informação que é nova, que o delegado trouxe aí, creio eu que em primeira mão, né? Porque a Débora tá lá ao vivo, ele disse que recebeu uma mensagem por celular dizendo que na hora de fazer o exame de corpo de delito, agora, poucos instantes, ela estava cantarolando, cantando uma música. Isso demonstra que ela não tem realmente remorso, né? Estava bastante tranquila, não falou muito, não falou nada. Você está vendo aí a imagem recuperada do momento em que os dois suspeitos e que ela são apresentados à delegacia. Olha lá, e ela bastante calma, serena, né? Só abaixou a cabeça ali para que as câmeras não pudessem fazer o registro, mas todo mundo já viu a cara dela. Todo mundo se lembra daquele ocorrido. Isso aí foi notícia nacional, hein? Isso aí foi notícia nacional. Eu não estava em Uberlândia na época, mas eu lembro disso aí. Eu lembro. Da pensei, eu falei, gente do céu, como é que uma pessoa dessa vai ser mãe de alguém? Pessoa que tem coragem de fazer isso, jogar uma carreira fora, acabar com a vida de uma família. Porque imagina só, a criança, que ela queria ser a mãe, a criança, filha da vítima, daquela mulher que ela mandou executar, essa mulher aí, ó, que estava saindo do carro, certamente jamais imaginaria que ela teria um fim tão trágico. Olha lá, o cara chega, saca da arma, dá o tiro e a vítima, sem poder ter nenhuma maneira de se defender, cai no chão, infelizmente morre e deixa a filha, deixa a família. Ela que já havia, a vítima, proibido o ex-marido de ver a criança. Por quê? Porque ela já sabia do histórico doentio daquela mulher, já sabia que ela teve participação no caso aqui de Uberlândia, já sabia que ela não era uma pessoa confiável a se ter do lado. Então, nesse sentimento de mãe, nesse sentimento de resguardar a sua filha, proteger a criança, ela disse: não, você não vai mais ter contato com a minha filha.
Ela pode estar correndo perigo ao lado dessa mulher. Mal sabia ela que, na verdade, ela também estava correndo perigo. Ela acabou sendo morta, porque fez a coisa certa. Ela tentou proteger a sua filha. Ela proibiu, ela disse: não, não, você não vai ver mais a criança, porque essa mulher tem problema. Essa mulher não é normal, não. Ela é um perigo. Ela é um perigo. E foi comprovado. Foi comprovado. Ela demonstrou, e o delegado falou muito bem, ela não pode viver em sociedade. Ela não tem essa condição. Ela não tem. Ela já tentou comprar uma criança lá na Bahia. Não deu certo. Ainda bem, não deu certo. Ela não conseguiu. E sabe-se lá, outras vezes que ela talvez tenha tentado fazer a mesma coisa. Aí não deu certo. Talvez a gente não tenha recebido essa informação, talvez isso não foi divulgado. Mas ela, nessa busca doentia por ser mãe de uma menina, não media as consequências. Não media. Me dá a imagem de novo do quarto, hein? Olha isso, gente. Olha, quando essa imagem chegou na nossa redação, olha, chega a arrepia. Todo mundo levantou para olhar. Todo mundo, gente, essa mulher não tem limite? Olha o que ela já fez. E ela continuava tentando. Já tinha tornozeleira eletrônica, já vinha sendo monitorada. Mas você acha também que a tornozeleira eletrônica iria impedi-la de tentar fazer de novo? Não iria. Olha o quadro. Gente, ela tinha um bebê reborn. Ainda pensei, eu falei, não, deixa eu ver de perto. Porque às vezes não é, ela só colocou ali uma bonequinha para quando ela tivesse a menina, ela pudesse dar. Não! Olha a imagem na tela, gente. Isso aí não é aquelas bonequinhas que você paga 10, 15 conto aí na vendinha da esquina, não, meu filho. Isso aí é aqueles bebês reborn. Eu não sei quanto que é, mas eu sei que é caro. Esse trem não é barato, não. Não é qualquer um que chega lá e compra isso aí. São detalhes realistas, parece realmente um bebê. E olha o cuidado que ela tinha, gente. Ela colocou ali, ó, tem um travesseirinho, tem uma coberta. A imagem fala muito pra gente. A imagem deixa claro, olha lá, ela colocou, né, um mosqueteiro, né, que chama isso aí, para proteger. Olha lá, tudo muito bem arrumadinho, né? Personagem da Disney, tudo muito delicado. Quem vê isso aí sem saber da história, quem vê aquela imagem bonita, olha aqui, ó. Quem vê isso aqui, gente, esse quarto aqui, ó, cheio de itens, né? Tudo bonitinho, com a personagem da Disney. Olha lá, vários personagens, tudo bonitinho. Quem vê isso aqui, sem saber da história, fala, nossa, que coisa linda, né? Que guti-guti, que coisa maravilhosa, que mãe dedicada, que mãe carinhosa. Mas não, não. É aterrorizante você olhar isso aqui depois que você descobre a história. Depois que você descobre. E vou te falar, não para por aí, viu? Não para por aí. Quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais a gente vai se aprofundando nos acontecimentos desse caso, fica mais aterrorizante. Vocês viram que o delegado falou da carta? Vocês viram que ele comentou que ao lado do corpo da vítima tinha uma carta? A carta é essa aí. A carta é essa e eu vou ler ela junto com você. Preste atenção, hein? Chama lá o seu marido, chama a esposa que tá na cozinha. Corre aqui, chama sua mãe, chama seu irmão. Chama todo mundo. Olha que doideira isso aqui, ó. É no Balanço Geral, é ao vivo, é 12h23. Vem comigo, ó. Renata, minha rê, meu amor. Eu acreditei no nosso amor. Larguei meu marido e meus filhos, acreditando que você prometeu casar comigo. Hoje eu sei que eu fui só mais uma mulher entre tantas na sua vida. A carta continua. Você me usou. Você me descartou como um chiclete mascado. A minha vida acabou. Os meus filhos não me aceitam, não querem me ver. Eu estou te devolvendo o nosso brinquedinho.
que você... Olha só, eu estou devolvendo... Gente, olha, é triste ver isso, hein? Nossa Senhora. Estou devolvendo o nosso brinquedinho, o que sobrou do nosso amor. Que seja enterrado com você. Vou só despedir ou tentar despedir dos meus filhos essa semana. Dou um fim na minha vida para te amar no paraíso. Essa carta foi encontrada ao lado do corpo. Ou seja, será que isso aí foi escrito por quem? Por uma ex da vítima? Porque a carta é direcionada a Renata. Quem é a Renata? A Renata é a pessoa que morreu, para que você consiga entender. Daria a entender que a pessoa que matou teria deixado a carta e no finalzinho fala, ó, vou pôr fim também à minha vida e a gente se encontra no paraíso. Ó que legal, vamos viver para a eternidade? Essa seria a ideia. Com base nessa carta, o Balanço Geral foi atrás de um perito. E é um perito renomado, um perito que tem uma ampla história de atuação em casos semelhantes a esses, perito que faz uma análise de documentos, que analisa a caligrafia, que analisa o contexto, e aí a gente vai falar com esse perito agora, tá? É o Ricardo Caires, ele é lá de São Paulo e gentilmente aceitou falar com a gente. Vou falar então com o perito, ele já está aqui com a gente, Ricardo Caires. Olha, primeiramente, obrigado, viu? Obrigado por atender a esse convite, esse chamado do Balanço Geral. O senhor já fez anteriormente análise dessa carta, mas a gente achou importante trazê-lo novamente aqui para o Balanço Geral, para ter uma visão de um profissional, para ter uma visão de alguém que entende disso. Analisando a carta, o que é que o senhor pode dizer aos telespectadores do Balanço Geral? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Tiago, obrigado aí por ter feito o contato. Essa carta, na época, quando eu analisei, ela já tinha vários, indícios que foi uma carta montada, né? Eu junto aqui com o meu assistente, que tem um ponto aqui que nós pegamos. Larguei o meu marido. Então, larguei o meu marido. Ou seja, é uma narrativa que demonstra uma relação homossexual. Ou seja, para demonstrar que talvez não seja um homem, que talvez ela teria uma relação que ceifou a vida dela. E um outro ponto muito interessante também, que quando ela fala, que a pessoa fala narrando que seria uma pessoa feminina, que tiraria a sua vida. Na época, pelo jornal Paranaíba, nós levantamos, ninguém próximo a ela veio a óbito, né? Então, ou seja, agora com todas essas informações, pela carta, ser uma carta que não tem tremor, não tem rasura. Então, aqui nós conseguimos identificar que é uma carta totalmente montada, escrita por outra pessoa, não pelo autor que escreveu. Teve uma narrativa com outra pessoa, Isso é chamado triangulação. Pela minha experiência no tribunal do júri, Eu atuo como assistente técnico da defesa e tanto da acusação. Então, por essa experiência, nós aqui no meu laboratório conseguimos identificar o quê? Que tem mais uma pessoa que bem provável não seja uma mulher. Por quê? Que tentou se passar uma narrativa de uma mulher para esconder, velar uma verdadeira pessoa, Que pode ser um homem. Agora, com as investigações chamadas triangulação, quebra de sigilo telefônico e relacionamentos que essa pessoa agora foi presa, triangular que consegue chegar na autoria da morte da Renata. Certo? Meu Deus, é um absurdo isso, né? É um absurdo. Então, a gente analisando tudo isso, vendo a carta da maneira com que ela foi escrita, eu acho que fica muito claro também a intenção de tentar atrapalhar o trabalho da polícia, tentando jogar um novo caminho para a investigação. Seria isso, doutor? Exatamente. Quando eu fiz a primeira análise, ela já deu todo esse sentido. Agora, com novas investigações, tenho certeza que de fato a pessoa montou o cenário para despistar o verdadeiro autor desse crime, Agora nós temos o que é? Padrões de confronto, Nós temos padrões de confronto, de pessoas que
possa ter assinado essa carta. Como vai funcionar isso? Fazer intimações de pessoas que têm uma relação junto com essa pessoa, né? E colher material caligráfico. Ali temos um questionado, que é a carta. Agora nós vamos ter padrões de confronto, né? Pessoas que estão muito próximas e que auxiliava ela a cometer esses crimes também. Ô, doutor! Oi. Só um questionamento aqui. Vamos supor que eles vão fazer testes ali de caligrafia. Vão dar uma folha dizendo, ó, escreve aqui tal coisa. Obviamente, se a pessoa for culpada, ela vai tentar fazer uma letra diferente. Vai fazer, mas mesmo assim, dá para identificar, doutor? Porque vai tentar meter o migué, né? Vai tentar enganar, mas não dá, né? Sim. O que acontece? Quem emana, né? Quem emite você escrever é o cérebro. Quem faz o gesto é o braço, ou seja, então é chamado ataque e remate, né? Cruzamento de traços, paradas involuntárias, que é só o cérebro de cada indivíduo que faz isso. Ou seja, então nós temos elementos individualizadores. Mesmo que a pessoa tenta burlar a justiça, com o perito judicial, já aconteceu, mas nós temos elementos que só o cérebro de cada indivíduo emite, e que é ataque e remate, paradas involuntárias e outros exames. Então, o falsário, ele não consegue ludibriar o cérebro dele, porque são elementos involuntários, que quando ele vai emitir a sua escrita, que fica ali. Então, a perícia consegue fazer toda essa diferença, tanto numa identificação de voz que nós fazemos, e outros também vão grafotécnico. Então, não tem condições de enganar a perícia. Pode alterar de qual ordem for, mas fica ali toda a parte genética ali, parte que individualiza o indivíduo, que para a perícia não passa. E como não passou para nós aqui nessa análise, que teria mais pessoas envolvidas, né, nessa cena da morte da dona Renata. Doutor, agora para a gente poder finalizar, o senhor que tem muitos anos de experiência, já atuou em vários casos, realizou várias análises. O senhor já tinha visto algo semelhante a isso, doutor? Para mim é corriqueiro isso aí, devido que eu atuo no Tribunal do Júri como assistente técnico, né, como eu falei anteriormente, atuando em processos criminais, que é contra a vida, né? É comum acontecer isso, né? Pessoas que cometem o crime, alterar todo o cenário para poder despistar. Então, sobre ciência e técnica, não tem como derrubar. Então, para nós aqui é comum, né, no nosso laboratório, aqui que está até comigo, Nano, que faz parte da equipe, para nós é comum ter esse tipo de situação, por isso que é fácil a gente identificar aí todo o caminho de alteração de uma cena de crime. Pois é, e com base nessa experiência, foi o que motivou a gente a entrar em contato para poder fazer essa análise, né, e deixar muito claro ali que essa carta aí tende a ser uma grande mentira. Acredito eu que a investigação já descobriu isso, né? Já tem fortes indícios em relação a essa questão. Ô doutor, muito obrigado, hein? Obrigado o senhor por atender a gente. Eu sei que o senhor está com bastante serviço aí, mas fez questão de abrir espaço na agenda para atender o nosso balanço geral. Muito obrigado e sempre que possível a gente vai procurar o senhor aí, viu? Estou à inteira disposição de vocês. Grata satisfação participar com vocês aí. Tá certo, obrigado. Falamos aqui com o perito, o doutor Ricardo Caires, trazendo aí uma análise, né, do que a gente viu na carta, hein? Que história, que coisa, viu? Situação bastante complicada, uma mulher completamente transtornada e que agora, acho que com base no que tem contido ali na investigação policial, deve ficar presa por um bom tempo. E tem que ficar mesmo, tem que ficar mesmo. Uma pessoa como essa não tem condições de viver em sociedade não, viu? Não dá não.